Fala galera, Yurizinho na voz aqui com vocês mais uma vez, rapaziada. No vídeo de hoje vamos para mais um vídeo de conversa. É isso mesmo, mais um vídeo de conversa. Já postei dois aqui, então olha no meu canal aí que vocês vão ver. Que o primeiro é ler vários livros de uma vez ou ler um de cada vez, e o outro é eu preciso ler um livro que eu realmente não estou gostando, mas eu quero terminar de ler. Então é interessante. E este aqui é ler para parecer inteligente? Essa é a questão. Eu preciso ler algo só para parecer que eu sou inteligente ou não? Então é isso que a gente vai dialogar aqui no vídeo de hoje, beleza? Antes de irmos pro vídeo, curta, se inscreva, compartilha, manda para todo mundo para a gente poder conseguir chegar a 1.160 inscritos até o final do ano, beleza? Aí deu barulho aqui, vou mudar. Esse aqui é um vídeo sem cortes. Eu quero dialogar aqui com vocês, pra gente bater uma conversa mesmo. Então é isso, rapaziada. Então, mandou pra geral, curtiu? Esse tempo que eu gastei aqui, ó, mutando meu computador, pode ser pra vocês ter mandado o vídeo pra rapaziada. Dar uma curtida, dar uma comentada, falou, pô, que maneiro, vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver o que esse cara vai falar aqui. Entendeu? Essa é a questão, então vamos ver. Ok? Então vamos lá. Ler para parecer inteligente, ler para a gente impressionar as pessoas, ou ler porque eu quero deter o conhecimento. Isso é um diálogo bastante interessante que a gente pode ter. Porque vamos ao seguinte: às vezes, isso dialoga bastante com o último vídeo também que eu postei. Em questão de, pô, o livro tá chato, só que eu vou continuar a ler para massagear o meu ego. E corrobora com esse, mas é um ponto um pouco diferente. Porque isso é mais na parte de conhecimento, é mais na parte de intelectualidade. Certo? Então vamos lá. Quando a gente começa a ler uma obra, a gente começa a ler um gênero diferente, quando a gente começa a ler escritores específicos, a gente quer tirar algo daquele gênero, escritor, daquela obra, para a gente poder levar consigo para nossas vidas, né? Para a gente poder aplicar esses conhecimentos ou não, ou realmente para ter informação na nossa cabeça. E quando a gente começa a ler coisas filosóficas, por exemplo, porque a gente realmente quer tentar entender como aquelas pessoas pensavam naquela época, como que impactam até hoje essas informações nos dias de hoje, esses aprendizados que eles tiveram lá impactam até hoje. Então a gente quer tentar tirar isso como um exemplo para a gente poder aplicar nas nossas vidas. Um exemplo é Platão. Um livro do Platão mais famoso que tem é a Alegoria da Caverna, né? O mito da caverna, de Platão. E é um livro que é impactado até hoje, vai continuar impactando a sociedade para sempre. Que eu já tenho, inclusive, tem uma resenha aqui no canal, vão lá e assistam. Mas basicamente são pessoas ali que estão presas numa caverna e só conseguem ver a sombra das pessoas que estão passando lá fora, entendeu? Só que eles acham que aquilo ali, aquela sombra, é a realidade. Só que quando eles se desprendem das amarras que estão presas ali com ele, eles vão lá para fora e olham realmente o que é a sociedade, eles tomam um choque de realidade. Porque eles imaginaram que aquela sombra eram tudo que ele tinha. Não imaginavam que tinha um sol, que tinha uma natureza. Isso é a alegoria da caverna. E isso é uma boa obra para a gente poder iniciar a leitura de Platão. Ou também temos obras para poder iniciar na filosofia, questão de Aristóteles, Sócrates, Sófocles, etc. Então, quando a gente lê filósofos em si, a gente lê estoicismo, por exemplo, a gente quer ler coisas que impactam e fazem a diferença na nossa vida, a gente quer tirar informações para a gente poder aplicar. Isso eu estou dando como base a filosofia. Então, teve até um comentário que teve no meu vídeo, que eu vou botar até aqui para vocês, na tela, para vocês entenderem. É a única parte que vai ser editável do vídeo, que é para vocês entenderem. Por quê? Um comentário, ele chegou para mim e perguntou:
Tipo, eu quero começar a ler Diálogos de Platão, quero começar a ler algumas obras filosóficas ali. É um pouco difícil? É um pouco difícil. Então, por mais que você quer entender sobre, igual eu comentei, pô, mas é só lendo que você vai querer aprender, só lendo que você vai querer começar a aprender tal coisa. E com isso, se a pessoa não tiver uma força de vontade, se ela não tiver apta a poder deter aquele conhecimento para poder entender aquela obra, ela não vai conseguir. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que nunca leu filosofia, que é crua e já coloca para ler Teeteto. Pô, velho, vai ser uma das piores experiências da vida daquela pessoa na filosofia, por exemplo, porque ela não introduziu calmamente a sua caminhada para poder chegar naquele nível de leitura e conseguir compreender o que o autor do livro está querendo passar para a gente ali naquela obra. Porque é um livro denso, é um livro robusto, é um livro completo de informações e com uma linguagem daquela época que, se você não tiver calma para poder aprender, você não vai absorver aquele conteúdo do que está sendo dito. Então, às vezes a pessoa termina de ler o livro só para fazer uns stories, só para falar, rapaziada, eu tô lendo Teeteto, olha o livro que eu li aqui, para se passar de inteligente para outras pessoas e realmente não absorvendo nada do conteúdo daquele livro. Então a gente começa a compreender o porquê que isso está acontecendo. Como é que chama aquela expressão em inglês? É FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Às vezes ela está dentro de uma bolha ali da vida dela, ou ela quer entrar em uma bolha, e o pessoal está comentando sobre tal obra, está comentando sobre tal autor, e ela, com medo de ficar de fora, ela lê aquilo mesmo sem entender nada, só para falar que leu e falar, rapaziada, eu tô aqui, pá, né, li aqui, etc, só para parecer o grandão. E às vezes não é, tipo, às vezes não, na maioria das vezes não é assim que a vida funciona, né, em relação para tudo, principalmente para leitura também. Então, a gente tem que também ter o discernimento de saber o nosso lugar, aonde que a gente está em relação à nossa capacidade do momento ali para poder ler as obras. Agora, saindo um pouco da parte da filosofia e indo para a parte dos clássicos, você vai realmente começar um clássico. Já coloca para poder ler Ulisses de cara. Você já coloca para poder ler a Divina Comédia de cara, Paraíso Perdido de cara. Então é alguma coisa, são coisas que é muito grande. E claro, você pode ler de cara e você pode aprender, mas vai ser muito mais difícil você chegar nesse patamar sendo o primeiro livro que você leu. Uma coisa é você começar a ler clássicos que são fáceis de entender, e você começa ali lendo um texto de apoio, pesquisando alguma coisa que você não entende, para você entender como funciona a cabeça dos escritores naquela época do passado. Como funciona a cabeça, o que eles queriam colocar, o contexto político e social naquela época para eles escreverem aquele livro, porque isso importa bastante em relação a clássicos. Então, vamos supor, a gente está lendo ali O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Ele escreveu o livro ali em 1918, 1922, por exemplo. Eu não lembro ao certo a data. Então tem um contexto político nos Estados Unidos ali naquela época, da alta classe ali da sociedade, que está no livro. E se você não entende, ok, você pode passar por isso e você achar que é só um contexto de narrativa, que é só um contexto ali de história. Mas se você entender o contexto dos Estados Unidos naquela época, você vai se entregar melhor para poder entender aquela situação dentro do livro, aquela situação específica no livro. Você vai conseguir absorver melhor o conteúdo que o Fitzgerald quer passar para você. Então, existem vários autores e várias obras que vocês precisam entender o contexto da época que está sendo escrita, do país de origem do autor, para entender o que ele está querendo passar. Então é completamente legal também a gente só olhar de cara e ler, mas também é legal a gente entender essa parte. Então é claro que a gente tem que começar de escadinha, porque para você chegar no quinto andar, você tem que subir as escadas. Para você chegar no segundo andar que tem 100 escadas, você tem que começar do degrau, você tem que começar do primeiro degrau, tem que começar do primeiro. Beleza, quero subir de elevador.
Mas o elevador começa aqui embaixo, ele vai subindo gradativamente até chegar lá em cima. Então a vida é assim, em questão de tudo. Então, poxa, a gente está lendo só para parecer inteligente ou eu estou lendo para mim? Eu quero ler para mim, eu quero fazer com que o conteúdo que esteja sendo apresentado seja meu. Eu quero fazer com que eu consiga evoluir as questões minhas, entendeu? É diferente, porque você parecer inteligente não é o livro que você está lendo, é o que você tira do livro e aplica na sua vida, é que o que você tira do livro e leva de consideração para poder impactar a vida de outras pessoas. Não importa o livro que você esteja lendo. E não importa se você está lendo um livro básico ou se está lendo um livro muito avançado. Claro que o livro muito avançado vai ter vários e vários conteúdos que são muito mais aplicáveis, são mais densos, mas também são mais difíceis de ser aplicáveis. Mas um livro básico também te gera conteúdo, ele também te gera aprendizado e você vai conseguir também aplicar na vida das pessoas, aplicar na sua vida, mas de forma básica. Mas é assim que começa, começa no básico. Então, pô, a gente está querendo tirar de grandão, mas o que é inteligente para você é tudo. Não só o livro difícil, mas também o livro fácil. O Pequeno Príncipe é um livro muito básico, mas é um livro que você tira grandes ensinamentos. Entendeu? É algo que você, pô, se você ler todo ano, você vai tirar um ensinamento diferente, porque a sua vida não é a mesma todos os anos, a sua vida muda. Então, se você ler ele em diferentes épocas e partes da sua vida, você vai tirar um aprendizado completamente diferente da vez que você leu em 2020, por exemplo, que era um contexto mundialmente mais caótico também. Então a gente consegue tirar a partir disso. Então a inteligência que você quer tirar não é do livro que você está lendo, e sim do que você tira e impacta na sua ou na vida de outras pessoas. Então é isso que eu queria passar aqui para vocês, rapaziada. Eu gosto muito de vídeo assim porque eu consigo expressar o que eu penso com exemplos que eu acho muito claros, né? Não sei vocês, então deixe aqui nos comentários o que vocês acham em relação a isso, beleza? Deixe nos comentários se vocês já leram algo que vocês nunca viram, já foram para o mais difícil, ou se vocês começaram na escadinha e foi subindo gradativamente para poder chegar no patamar mais difícil, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Curte, se inscreva, compartilha, manda para todo mundo. E é isso aí, ó. Um beijo e até a próxima.